Salve, salve, gente boa! Você tá bem ou não? Pois é, chegando fim de ano aí, todo mundo descansando, você de bobeira em casa, né? E acompanhando. Muito obrigado pela audiência mesmo nesses dias de festa. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre a tentativa de golpe de Estado? Pois é, esse é o quarto vídeo, tá? No primeiro, eu contei para você como o Bolsonaro passou 4 anos no governo criando um clima, criando um ambiente para dar um golpe de Estado. No segundo vídeo eu te contei o que aconteceu logo após a derrota dele nas eleições para o Lula, em 2022. O que aconteceu nos dias seguintes? Quais foram as articulações dos golpistas, dos militares que estavam planejando dar o golpe de Estado, até o dia da primeira tentativa de detonar o golpe, que foi o 12 de dezembro de 2022, no dia da diplomação do Lula. No terceiro vídeo eu te contei o que aconteceu depois dessa primeira tentativa. O que aconteceu entre o dia 12 de dezembro e o dia 24 de dezembro, quando aconteceu a segunda tentativa de detonar o golpe de Estado, que foi quando tentaram explodir um caminhão-tanque em frente ao aeroporto de Brasília. Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, muitas articulações golpistas foram feitas nos bastidores. E nesse vídeo aqui eu vou te contar, depois que 2 tentativas de golpe foram frustradas, o que aconteceu dali para frente, porque eles não desistiram. Tanto não desistiram que muita coisa aconteceu do dia 25 de dezembro, dia de Natal em diante, até chegar no 8 de janeiro, que foi a terceira e última tentativa de dar um golpe de Estado, foi a pior de todas, e a que levou a essa investigação da Polícia Federal. Tudo que eu vou te falar aqui está baseado ou no relatório da própria Polícia Federal, ou também nos noticiários da época, que eu fiz uma pesquisa aqui. Vem comigo que está começando o quarto vídeo, eu vou te contar tudo direitinho. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, para o bom e velho português. E já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, que lá o conteúdo sempre chega primeiro. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, que é o que sustenta esse trabalho, que é um trabalho de jornalismo independente que eu faço aqui. Não tenho patrão, a não ser você. Você pode contribuir sendo membro do canal, seja membro, tem um botão aqui embaixo, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada, inclusive. Se não puder, deixa um like, um comentário, se inscreve, que isso já é uma forma de pagamento. Engajar esse conteúdo já é uma maneira de me remunerar. Mas vamos nessa, que tem muita coisa para te contar. Seguinte, dia 27 de dezembro, 24 aconteceu a segunda tentativa de golpe, aí 25 Natal não aconteceu nada, 26 nada, 27 Bolsonaro convoca a reunião de despedida e planeja ir para Orlando até sexta-feira. Foi a primeira notícia dizendo que o Bolsonaro ia viajar para os Estados Unidos e não ia passar a faixa para o Lula. Então isso foi divulgado imediatamente após essa segunda tentativa de golpe, mas segundo o levantamento da Polícia Federal, meio que isso já estava planejado já há algum tempo. E assim, o inquérito da venda das joias e da falsificação do cartão de vacina são inquéritos que mencionam mais, inclusive, essa viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. Mas ali foi quando se tornou público, 27 de dezembro. Aí, vamos para o relatório da Polícia Federal. No mesmo dia 27 de dezembro, Sérgio Rocha Cordeiro, que é um militar que trabalhava no gabinete da presidência, manda uma mensagem para o Braga Neto pelo WhatsApp. Isso faltava 4 dias para o Bolsonaro terminar o mandato. O que o Sérgio Cordeiro queria? Mandar um currículo de uma mulher chamada Cleidiane Martins para ver se arranjava um emprego para ela no governo. Mas como assim se o governo ia acabar em 4 dias? Então, aí o Sérgio Cordeiro pergunta, onde eu posso enviar esse currículo de uma amiga aqui em Brasília? Em resposta, o Braga Neto fala, se continuarmos, poderia enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vai ser foda. Então, assim, nesse dia, o Braga Neto diz, se a gente continuar depois do dia 1º, ou seja, ainda havia uma intenção clara de dar o golpe de Estado, né? Inclusive o relatório diz isso, está aqui, ó, ainda expressava a possibilidade do grupo político do então presidente Jair Bolsonaro continuar no poder, considerando que a chapa presidencial vencedora já tinha sido diplomada e a mensagem foi enviada poucos dias antes da posse, a expressão se continuarmos ratifica que os investigados ainda estavam empreendendo esforços para tentar um golpe de Estado e acreditavam na consumação do ato. Certo?
Certo. E aí, o que acontece na sequência? Na sequência, dia 28 de dezembro de 2022, Bolsonaro assina a nomeação de comandante do Exército escolhido por Lula. A transição no Exército aconteceu antes, não esperou a posse do Lula. O comandante do Exército, que era o Freire Gomes, não quis ficar até o fim do governo Bolsonaro, saiu antes, e aí o Lula já indicou quem seria o comandante dele. O Bolsonaro foi lá e nomeou. Quem era? Esse cara aqui, Júlio César Arruda. Esse cara era o comandante do Exército no dia 8 de janeiro. E esse cara, segundo o relatório da Polícia Federal, foi um dos generais importantes para o golpe não ter dado certo, porque ele era contra dar o golpe. Ele era um dos generais do alto comando do Exército que era contra romper as instituições e dar um golpe de Estado. E ele assumiu, então, o comando do Exército por indicação do Lula. Isso no dia 28 de dezembro. 2 dias depois, o Bolsonaro embarca para os Estados Unidos no avião presidencial, levando as joias, levando Mauro Cid, levando uma galera para os Estados Unidos para não passar a faixa para o Lula, conforme essa própria matéria aqui está relatando. Ele já tinha dado antes dicas de que ia viajar e realmente, no dia 30 de dezembro, uma sexta-feira, ele embarca para os Estados Unidos, levando essa galera toda. Na época, como é que isso foi encarado pela imprensa europeia? Jair Bolsonaro abandona o Brasil. Então, Jair Bolsonaro vazou, se mandou. E aí, segundo a Polícia Federal, isso também fazia parte do plano. A ideia é que ele estivesse distante do Brasil quando o 8 de janeiro ocorresse, para ele não ser envolvido no 8 de janeiro. Porque as manifestações de 8 de janeiro já estavam sendo convocadas nas redes sociais. Isso, inclusive, faz parte de um outro inquérito separado da PF, que é o inquérito das milícias digitais, que a gente ainda vai falar sobre eles aqui no canal. Mas vamos seguir. Voltamos lá para o relatório. No dia que o Bolsonaro viajou, está aqui, ó, às 15h02, o Major Brigadeiro Maurício Pazini Brandão enviou uma mensagem ao presidente Bolsonaro. Ele escreveu: estou na casa do meu filho em Claremont, a oeste de Orlando. Se for de seu interesse, gostaria de conversar contigo. Favor sinalizar quando possível. Então, no dia que o Bolsonaro viajou, um brigadeiro da aeronáutica golpista, ó, fala comigo que eu estou aqui nos Estados Unidos também, tem interesse em falar contigo. E aí, finalmente chega o dia 1º de janeiro. Lula toma posse, sobe a rampa, dezenas de milhares acompanham a cerimônia em Brasília. Está aqui a fotografia da multidão acompanhando a posse do Lula em Brasília no dia 1º de janeiro. Bolsonaristas atacam redes sociais do Exército durante a posse do Lula. Então, assim que o Lula tomou posse, conseguiu subir a rampa, assumiu o cargo de presidente, a horda bolsonarista estava lá, ó, atacando o Exército nas redes sociais, nas páginas das redes sociais do Exército, chamando os militares de covardes, de traidores da pátria, de tudo quanto é xingamento que você puder imaginar, para poder, ainda, acredite se quiser, convencer os militares a entrar na empreitada do golpe. Por quê? Porque ainda tinha o 8 de janeiro para acontecer. Lá no Zap, as manifestações já estavam sendo convocadas, que era a famosa Festa da Selma, né? E aí vamos seguir. No dia seguinte à posse do Lula, um dia após posse, Ibanez nomeia ex-ministro Anderson Torres para a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então aí, o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha acabado de deixar o cargo, vira secretário de Segurança do Distrito Federal. Tudo, aparentemente, parte de uma mesma estratégia. Ele já tinha sido secretário de Segurança Pública de Brasília antes de ser ministro e voltou para o cargo. E aí o que acontece? A partir desse momento, o Anderson Torres passa a ser o responsável pela segurança de Brasília e pela segurança da Praça dos Três Poderes, no que ia acontecer 6 dias depois, no 8 de janeiro. Ele toma posse e, ó, sai de férias, vai viajar, adivinha para onde? Para os Estados Unidos, exatamente para o mesmo lugar onde o Bolsonaro estava. Ele acabou de assumir o cargo e já tirou férias, ó, se mandou. E deixou uma galera tomando conta do que seria a segurança de Brasília no 8 de janeiro, e você vai ver que coisas estranhas aconteceram. Vamos seguir. Tá aqui, ó, dia 2 de janeiro de 2023, o Pazini, lá o brigadeiro Pazini, aquele que estava falando com o Bolsonaro, morando lá nos Estados Unidos, manda mais 3 mensagens para o celular pessoal do Bolsonaro. E ele diz assim: o plano foi complementado com as contribuições da sua equipe.
Aguardamos na esperança do que será implementado. Então, assim, ó, até agora o plano está dando certo. Você já está aqui nos Estados Unidos e tal. Falta terminar o plano. Que plano? Né? Não precisa nem responder. Enfim, aí depois ele manda outra mensagem. Bom dia, a minha tropa continua com sangue nos olhos. Ou seja, a gente continua aguardando alguma coisa acontecer. E aí na terceira mensagem ele fala, tipo, desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? E aí, Bolsonaro? O que a gente faz? Já não vai dar golpe? Vai? Qual vai ser? Não tem aqui no relatório da Polícia Federal nenhuma mensagem de resposta do Jair Bolsonaro para esse brigadeiro, né? Mas, enfim, ele tinha o telefone celular do Bolsonaro e foi o próprio Bolsonaro que passou, porque no relatório da Polícia Federal aparece uma mensagem do Bolsonaro mandando o número para ele, falando, esse é o meu celular pessoal. Ok, passa o tempo. 3 de janeiro, Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, continua fazendo postagem nas redes sociais como se ele ainda fosse o presidente do Brasil. Falando das coisas do governo, tudo no presente, sabe? Tipo assim, continua o presidente, tá? E sai publicando. No dia 4 de janeiro, Sérgio Cavalieri, que é outro militar, é um capitão, se não me engano, que também está envolvido na investigação do golpe, ele pergunta para o Mauro Cid, repito, 4 de janeiro, Mauro Cid lá nos Estados Unidos com o Bolsonaro, Lula já era presidente e o cara pergunta, ainda tem algo para acontecer? Para o Mauro Cid aí, acabou mesmo o golpe? Mauro Cid encaminha 2 respostas que foram apagadas, então a PF não tem acesso a essas respostas, mas tem lá o registro que ele mandou 2 mensagens e na sequência ele apagou. Diante desse conteúdo, o Cavalieri fala, coisa boa ou coisa horrível? E em seguida diz, bom. Então a polícia não vê as mensagens do Cid, mas vê as mensagens do Cavalieri, falando, ah, tá, beleza. Aí o Mauro Cid responde, e essa ele não apagou. Depende para quem. Para o Brasil é boa. Ou seja, ainda tem algo para acontecer. É isso que o Mauro Cid diz para o Cavalieri, o Sérgio Cavalieri. No dia 4 de janeiro, faltava 4 dias para o 8 de janeiro. E aí, na página 740, no dia 8 de janeiro, que finalmente chega, na tarde, a mulher do Mauro Cid começa a mandar mensagem para ele no WhatsApp, com fotografias, com notícias sobre o 8 de janeiro que já estava rolando, já estava quebrando pau em Brasília, os golpistas já estavam invadindo os prédios, já estavam fazendo o protesto deles e quebrando tudo, e aí ela manda fotografias e mensagens para o Mauro Cid, e aí o Mauro Cid fala para ela o seguinte, que se o exército sair do quartel, é para dar o golpe, é porque eles resolveram aderir finalmente, né? Tá aqui, ó, a última frase, ó. Se o EB sair dos quartéis, é para aderir. O EB é Exército Brasileiro. E aí acontece então a invasão da sede dos 3 poderes, justamente no 8 de janeiro. Tá aqui, bolsonaristas golpistas invadem sede dos 3 poderes, né? Quebraram tudo, você não precisa repetir, você vai lembrar dessa história toda. E aí começa a acontecer umas coisas assim meio estranhas, né? Policiais parados, policiais tiram fotos enquanto bolsonaristas invadem o Congresso Nacional. Super estranho, assim, os caras quebrando tudo, agredindo alguns policiais, agredindo funcionários da Polícia Legislativa, da Polícia do STF, da Guarda Presidencial e a Polícia Militar de Brasília, nada. Olha essa imagem aqui, o policial tirando fotografia, 2 golpistas aqui no canto da imagem, batendo um papo, numa boa. Nesse momento, o que o cara está fotografando é justamente o quebra-quebra no Congresso Nacional. Então, assim, o Anderson Torres vira secretário, assume o comando, acontece o 8 de janeiro, a polícia não faz nada. Estranho. Mas essa não foi a única coisa estranha que aconteceu naquele dia. PMD do DF usou militares com pior formação e menor experiência no 8 de janeiro, aponta a Procuradoria-Geral da República. Depois, as investigações descobriram que tinham sido escalados para fazer a segurança da Praça dos 3 Poderes, já sabendo que teria manifestação no 8 de janeiro, policiais iniciantes que tinham acabado de entrar na PM, com treinamento fraco ainda, que não tinham passado por muitos dos treinamentos, que tinham 0 experiência em enfrentar um distúrbio, uma manifestação como aquela, com gente violenta. Então, assim, o Anderson Torres, supostamente, deixou indicado que era para nomear, para colocar lá
na Praça dos Três Poderes os piores policiais possíveis. E aí a forma de colocar os piores possíveis justamente coloca a galera que está começando agora, que ainda não sabe de nada. Então essa galera que estava lá não conseguiu impedir a invasão dos Três Poderes. O Lula estava em Araraquara, tinha tido enchente em Araraquara, uma chuva fortíssima, ele foi visitar a cidade, não estava em Brasília. Mas lá de Araraquara, Lula decreta intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Então aí ele determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal seria comandada pelo governo federal a partir daquele momento do decreto. Ele poderia ter decretado intervenção total, derrubado o governador Ibanez, ele podia ter decretado GLO, mas GLO é justamente o que os militares queriam, então ele não decretou. Tem aquela famosa história que a Janja falou e ele já confirmou isso. Mas ele decretou a intervenção e nomeou o Ricardo Capelli para assumir como interventor da segurança pública do Distrito Federal. Então o Ricardo Capelli correu para a Praça dos Três Poderes, ele era o número 2 do Flávio Dino no Ministério da Justiça, e aí ele correu para lá, assumiu o comando das tropas da Polícia Militar, deu ordem para prender todo mundo, e aí a coisa começou a virar, começou a se inverter, né? Deixou de ser aquela coisa de a polícia deixar todo mundo agir livremente, tirar foto, bater papo, ficar escorada enquanto o pau está quebrando. A polícia, então, realmente começou a agir. E ainda assim, o Exército, que tinha sido comandado, que estava sendo comandado por um cara que era contra o golpe, mas tinha um monte de bolsonaristas infiltrados que estavam ajudando nessa tentativa de golpe de Estado. Metrópolis, coluna do Guilherme Amado, que nem trabalha lá mais. Vídeo, Exército hesitou contra terroristas no Planalto e recebeu ordens da PM. Aí um comandante da PM, que estava com uma tropa lá, começou a dar ordem pro cara do Exército. Para você ver como se inverteram as coisas. Comanda a tua tropa, porra! Teria gritado o comandante para o chefe da tropa do Exército. A Polícia Militar do Distrito Federal chegou, inclusive, a repassar munição para o Exército, porque o pessoal da Guarda Presidencial, o pessoal do Exército que estava lá para proteger os palácios, não tinha munição para enfrentar os golpistas. A PM que deu. E a PM que determinou, então, para prender todo mundo, já sob o comando do Ricardo Capelli. E aí, quando chega à noite, a polícia resolve entrar no acampamento golpista, porque os golpistas que não foram presos lá dentro dos palácios voltaram para o acampamento golpista. E aí a polícia foi lá prender todo mundo. O Exército impediu. Colocou os tanques enfileirados na frente do acampamento, falou: aqui vocês não passam. Literalmente, o comandante da tropa do Exército ali no local falou: eu tenho mais homens do que você. Falou para o comandante da Polícia Militar, que tinha ordem para prender todo mundo. E aí, segundo o próprio Lula contou depois, para evitar uma carnificina, ele aceitou que essas pessoas fossem presas só no dia seguinte. E aí você lembra, todo mundo foi preso, mas antes disso, na própria noite do dia 8 de janeiro, o governo retoma a sede dos Três Poderes após a invasão de bolsonaristas. Essa matéria foi publicada às 11h11 da noite, quando os prédios já tinham sido controlados, os golpistas já tinham sido expulsos, alguns tinham sido presos dentro dos palácios e outros conseguiram fugir, foram fugir para suas cidades, outros voltaram para o acampamento, muita gente foi preso depois, nos dias seguintes, até meses seguintes, mas a galera já não estava mais nos prédios. A polícia retomou o controle dos prédios para começar então a limpeza, depois a reconstrução. E aí aconteceu um fato histórico, né? O Lula voltou de Araraquara, viu lá o Palácio do Planalto todo quebrado, foi no Congresso Nacional, tudo quebrado, e foi no STF também. Isso no dia seguinte, teve uma reunião com todos os governadores, os 27 governadores de estados estavam nessa reunião. Era um ato em favor da democracia, até os governadores bolsonaristas estavam lá. E aí o Lula desce a rampa e vai com os governadores e com os congressistas que estavam juntos, tinham vários congressistas juntos, visitar o prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi o prédio mais destruído de todos. E aí essa imagem aqui ficou bastante famosa, que é justamente do Lula, do lado do Barroso, do lado da Rosa Weber, que era ministra, atrás dele um monte de governadores. Você vê aí o Lewandowski
à esquerda de braço dado com a Janja, e aqui no fundinho, tá vendo aqui um mouse bem na cara do sujeito? Eu vou tentar ampliar para você ver quem é. Olha só, atrás do Lula. Aqui, ó, esse sujeito aqui, reconheceu? Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas está aqui, do lado do Flávio Dino, Aldino aqui. Tarcísio de Freitas era um dos governadores que aparece nessa foto histórica ao lado do Lula. Esse aqui é o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, enfim. E aí teve esse gesto aqui em defesa da democracia. E a partir daí começou a investigação da Polícia Federal para poder descobrir quem tinha armado o 8 de janeiro. Já tinha investigação do 12 de dezembro, tinha uma outra investigação do 24 de dezembro e agora uma outra investigação do 8 de janeiro. E aí, no meio do caminho, a Polícia Federal descobriu que os 3 fatos tinham ligação. Tudo fazia parte de um mesmo plano de dar o golpe de Estado. Então, por isso que tudo foi unido nesse relatório da Polícia Federal. E por falar em relatório da Polícia Federal, aí a gente chega lá ao final, tá aqui. A consumação do golpe de Estado perpetrado pela organização criminosa não ocorreu, apesar da continuidade dos atos para a conclusão da ruptura institucional por circunstâncias alheias à vontade do então presidente da República, Jair Bolsonaro. No caso, a posição inequívoca dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, general de Exército Freire Gomes e tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, e da maioria do alto comando do Exército. Nesse ponto, cabe rememorar trecho do termo de depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior. Quando ele prestou depoimento à Polícia Federal, ele disse: indagado se o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que uma minuta do decreto que viabilizasse um golpe não fosse adiante, respondeu que sim, que caso o comandante tivesse anuído, possivelmente a tentativa de golpe de Estado teria se consumado. E aí a polícia conclui: a investigação reuniu elementos que permitem a conclusão de que os investigados atuaram de forma coordenada mediante divisão de tarefas desde o ano de 2019, com o emprego de grave ameaça para restringir o livre exercício do Poder Judiciário e impedir a posse do governo legitimamente eleito, com a finalidade de obter vantagem relacionada à manutenção no poder do então presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa é a conclusão da Polícia Federal depois de praticamente 2 anos de investigação. Esse relatório foi divulgado no dia 21 de novembro de 2024. Então, assim, 1 ano e 10 meses depois do 8 de janeiro. Foi isso que aconteceu, né? Não é o último vídeo que a gente conta sobre como Bolsonaro e companhia tentaram dar o golpe de Estado. Esses vídeos até agora relatam o que aconteceu no dia a dia da tentativa de golpe, mas eu ainda vou fazer um vídeo que vai ser publicado amanhã, que diz qual era o papel de cada um dos principais golpistas. O próprio Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno, o Mauro Cid, o Mário Fernandes e outras pessoas que tinham um papel de comando no golpe de Estado. Porque tinha o diretor, o gerente, era mesmo uma organização criminosa, e esse nome não é à toa. É porque eles atuam de forma organizada, como se fosse uma empresa, cada um numa função, cada um cuidando do seu. Foram criados 6 núcleos de atuação, de todos os tipos, do advogado ao cara que ia dar o tiro no Xandão, do influenciador que divulgava fake news, ao planejador das ações do golpe que tinha que arrecadar dinheiro para pagar as ações. Tinha tudo organizado, cada um tinha um chefe. E eu vou falar sobre isso, sobre quem era o chefe de cada departamento, e sobre quem comandava essa estrutura acima desses departamentos. O que fazia o general Heleno? Eu falei nada do general Heleno nesses 4 primeiros vídeos, né? Mas no próximo vídeo você vai saber que ele tinha um papel que não era operacional, era intelectual. Foi ele que ajudou a criar o caminho para tentar dar o golpe. Criar as ações que foram planejadas para tentar dar esse golpe. Então você vai saber no próximo vídeo qual era o papel do general Heleno, qual era o papel de forma bem clara do Braga Neto, do Mauro Cid, do Mário Fernandes, do Bolsonaro e de outras pessoas, do núcleo jurídico, enfim, de outras pessoas que participaram dessa tentativa de golpe. Espero que eu tenha ajudado você a entender até agora o que aconteceu de 1º de janeiro de 2019,
no primeiro dia do mandato do Bolsonaro, até o 8 de janeiro de 2023, quando ele tentou, pela última vez, dar o golpe de Estado. E amanhã tem mais. Um abraço para você. Tchau.